Hoje nós vamos falar sobre 7 características das igrejas dos últimos dias. 7 características da igreja nos últimos dias. Os líderes de célula que estão marcando a palavra aí. Apocalipse 3, versículo 22. Apocalipse 3, 22. Apocalipse 3, 22. Todos vamos ler junto, vai. 1, 2, 3. Quem tem ouvido? Ele falou, quem tem ouvido, ouça. É isso? O que o Espírito? O que o Espírito diz à igreja. Senta pedindo graça a Deus. Vamos falar 7 características das igrejas dos últimos dias. Domingo passado nós pregamos sobre... O que é? O que nós pregamos domingo passado? 5, o quê? Os jovens sabem, quer ver? 5 o quê? 5 sinais da vinda de Jesus. Porque hoje em dia é difícil você pregar isso nas igrejas. Porque as igrejas, elas gostam muito de carro, casa, e casa em Santos, viagem para Miami. Eu também gosto, não sou bobo. Mas a Bíblia diz que a prosperidade só vem através de obediência a Deus. Não é fazendo campanha de fogueira santa, de indo para Israel. Só o sangue do Cordeiro. Aqui nós não damos flor, não damos água. A água é a única do bebedouro. Se você quiser beber, você bebe. Não precisa levar para a tua casa. Aqui não faz nada disso, irmãos. Aqui é palavra. Se você não se converter pela palavra, você não se converte com mais nada nesse mundo. Nesse texto que nós lemos aí, tem uma sintonia entre Jesus e o Espírito Santo. O que de Jesus diz é confirmado e autenticado pelo Espírito Santo. Então, se você faz parte de uma igreja, o que o Senhor Jesus fala na sua palavra, o Espírito Santo está dentro de você, confirma. Nesses últimos dias, a igreja aqui na terra, ela está passando por algumas turbulências. Algumas coisas assim, algumas características meio esquisitas, né? Na igreja, umas assim, outras assado e tal. Mas eu quero destacar nessa noite 7 características importantes da igreja nos últimos dias, que estão claramente explícitas ou escritas aqui nessas cartas que Cristo enviou às igrejas da Ásia. Deus possui princípios morais, espirituais, que servem para moldar o caráter do crente em qualquer época da história. Não é porque aconteceu que não vai acontecer mais. Acontece sim. Não é porque Deus matava no Velho Testamento que não vai matar hoje. Eita Deus, mata, irmãos. Deus mata do mesmo jeito. Lembra de Ananias, Safira? Mentiram para o Espírito Santo, morreram. Mas só eles. Não, tem mais gente. Tem mais gente. E o pior é que a morte hoje não é só matar. Como dizia meu pai, não é só matado. Matou, morreu, enterrou. Não, irmãos. É Deus se afastar. Deus se afastar das pessoas. Quando Deus se afasta das pessoas, é uma morte, irmãos, espiritual. E Deus se preocupa muito com a moralidade da igreja. Do jeito que a igreja está vivendo nesses últimos dias. Essa passagem aqui vai alertar 7 igrejas com 7 problemas, com 7 dificuldades, com algumas maiores, outras menores. O que eu quero trazer para você nessa noite é que nós precisamos nos encaixar e ver o que é que está errado na nossa vida como igreja. Não estou falando placa, não estou falando denominação, eu estou falando igreja. Você é uma igreja, você pertence a uma igreja que chama-se Igreja do Reino de Deus. Você faz parte dessa igreja. Então,
É com você que Jesus vai falar. Não é com a placa da restauração. Não é com a placa da Batista. É com a placa do teu coração, chamado Espírito Santo, que está dentro de você, e o caráter que você precisa ter. Nós estamos vendo ultimamente a imoralidade na igreja. Ultimamente a imoralidade, tanto física como espiritual, tem crescido no meio da igreja. As pessoas não têm mais temor a Deus. As pessoas não têm mais obediência a Deus. Hoje, se você falar para algum membro da sua igreja, viu, Aline? Como ela tem que se comportar, como é que ela tem que fazer, ela fica bicuda e é mais fácil ela procurar outra igreja do que se consertar. Entendeu? Então, ultimamente, nós estamos vivendo um cataclisma espiritual. Uma coisa tão demoníaca no meio da igreja, que Cristo nos alertou e vai nos alertar para nós tomarmos muito cuidado. A imoralidade espiritual. Que imoralidade espiritual é essa, pastor? A imoralidade espiritual é aquela que nós cremos em qualquer porcaria que aparece na nossa frente. Qualquer coisa que atrai o nosso coração, nós acreditamos. Nós estamos vivendo uma imoralidade espiritual nesse sentido. As pessoas não levam mais Deus a sério. As pessoas não têm mais temor na igreja. Não tem mais sanidade espiritual na igreja. As pessoas estão débeis na igreja. As pessoas estão assim, vai levando. E Deus não quer isso. Deus quer uma igreja que ande corretamente, que tenha, se possível, a vida espiritual 100%. É difícil, eu sei que é difícil. Porque a própria palavra do Senhor diz que quando nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, o Senhor nos tira dessa terra. Como tirou o Donizete, amigo meu, com 22 anos. Já contei essa história, mas tem muita gente que não conhece. Ele tinha 22 anos de idade. Ele foi transladado várias vezes. Ele foi tirado de um lugar e levado em outro muitas vezes. Ele estava dando escola bíblica para nós, mas antes de subir no púlpito, ele não podia falar. Ele estava completamente... É afônico que fala? É isso? Não falava. Mas quando ele pegou o microfone, ele disse: a paz do Senhor. A voz dele ficou limpinha. E quando ele desceu do púlpito, a voz dele estava um caco. Não podia nem falar. Levaram para o hospital porque ele estava com a garganta super inflamada. Mas ele tinha uma vida tão reta, que um dia Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele e disse: Donizete, você não é mais digno de pisar nessa terra. Vou te tirar dia tal. E ele falou para Marília. Marília era esposa. Estava grávida. Disse assim para ela: Marília, amanhã o Senhor vai me recolher. Que alegria. Ela disse: para com essa besteira. Você é novinho, vem vindo uma filha nossa aqui. Para com isso. Ele disse: não, mas pode se preparar que amanhã eu vou embora. E passou o dia. E à tarde ele foi consertar a antena no outro dia. Ele foi consertar a antena da casa dele. Ele subiu no telhado, virou a antena lá e falou: Marília, está tudo bem? Ela disse: agora está, pode deixar a antena assim mesmo. Ele disse: Marília, vem cá. Ela veio, ele disse: adeus. E foi embora. Se acontece isso com alguém da sua família ou então com você, que escândalo. Nossa, vai repórter, vai sair um monte de coisa. Irmãos, intimidade com Deus é o que o Senhor está precisando da igreja nesses últimos dias. Deus não quer mais uma igreja com imoralidade espiritual. Isso salva, isso liberta, isso transforma. Isso não faz nada, isso menos ainda. O que transforma, o que liberta, o que salva, chama-se Jesus Cristo. A imoralidade espiritual das igrejas está assim, irmãos. Por isso, Jesus está às portas, vindo buscar a sua igreja. E tem 7 igrejas aqui, com 7 problemas, com 7 dificuldades, que quem sabe nós vamos embutir em alguma delas. Uma delas é: como você tem vindo para a igreja? Como é que você tem vindo para a igreja em matéria de roupa? Como você tem vindo para a igreja em matéria de vestimenta?
Você vem para agradar a Deus ou para abrir os olhos dos outros? Você vem para agradar o Senhor Jesus Cristo ou você vem para aparecer? Este corredor aqui não é, como é que chama? Fashion? Não. Fashion Week, é isso? Como que é? Fashion Week? Week? Eu vou aprender inglês ainda. Isso aqui não é uma passarela, isso não é uma passarela para você passar, dando glória a Deus e cumprimentando os irmãos, e toda exuberante, ou então todo exuberante. Isso aqui é uma igreja, isso aqui é um santuário. Quando você entra aqui dentro, você tem que entrar na santidade, coração limpo, mente limpa, boca limpa, ouvido limpo. Para que se não ser assim, o Senhor não consegue entrar. Desses dias nós estamos vendo a igreja de uma maneira, irmãos, que tudo pode. Aqui não pode não, irmão. Aqui não pode não. Vou começar a tomar algumas atitudes como pastor dessa igreja. Sabe por quê? Porque me preza servir a Deus com o espírito reto, não com mais ou menos. Vou começar a tomar algumas atitudes que muita gente não vai gostar. Mas se você tiver o coração voltado para Deus, você não vai ligar. Você vai receber como eu recebi muitas vezes, uma orientação do meu pastor, e acatei. E por isso estou aqui hoje. Ah, mas na época que o senhor se converteu há 35, 33 anos atrás, era de um jeito, hoje é outro. Deus não mudou, Ele não mudou o pensamento, Ele não mudou o cabelo, Ele não pôs bigode, Ele não colocou brinco, Ele não colocou piercing, Ele não colocou nada. Deus é o mesmo, do mesmo, quando inaugurou o mundo lá atrás. Não mudou ainda, e nem vai mudar, e para sempre será o mesmo Deus. Nada contra os brinquinhos aí, viu, filho? Fica na sua, tá? Não esquenta não. Quem trabalha é o Espírito Santo, não sou eu. Fica na sua, não esquenta a cabeça não. Pode vir vídeo para a igreja, tá? Até o dia que eu falar, aí você não vem mais. É brincadeira. Pode vir, eu não ligo, irmãos. Sabe por que eu não ligo? Porque quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo. Entendeu? Então não adianta eu ficar cutucando. Mas, 2 pontos, vírgulas, reticências e mais algumas outras coisas. O acerto não é meu, o acerto é você com Deus. Não estou nem aí. Primeira igreja. A primeira igreja está em Apocalipse 2, versículo 4. Nós não vamos ler para adiantar rapidinho. Perdi o primeiro amor. A igreja perdeu o primeiro amor. Que primeiro amor é esse, pastor? Primeiro amor é esse que Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O cristão que já perdeu o primeiro amor possui uma certa forma de característica. Qual é? Crente, eu achei muito lindo isso aqui, efesiano. O que é efesiano? Um crente sem gosto, sem atrativo. Um crente. O primeiro amor, irmãos, é aquele quando você aceita Jesus e você vem para a igreja com vontade de ser batizado com o Espírito Santo, com vontade de orar, com vontade de buscar a Deus, com vontade de falar de Jesus para todo mundo. Aquele primeiro amor que você acha que você é um cara mais chato da face da terra. De vez em quando é meio chato mesmo, né? Você ficar pegando muito no pé, que a pessoa se incha, né? Enche. Não fica inchada, ela se enche. Mas o primeiro amor é a coisa mais linda. É quando você vê o irmãozinho falar, e o meu estômago, você fala, oh glória, aleluia. Então nós estávamos lá, e nós passemos a ponte, e o rio estava assim tão cheio, e nós quase que nós caímos lá dentro. Aí, oh aleluia. Nossa, o irmão não sabe nem falar. Olha a palavra que ele falou, estômago. Olha que coisa ridícula aí na frente dando esse testemunho. Você já perdeu o primeiro amor. Com suas críticas, você já perdeu o primeiro amor. Por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não deixe o amor de Jesus se esfriar na sua vida, irmãos. Não deixa. É aquele amor que quando você dobra o joelho você chora. Quanto tempo faz que você ora e não chora?
Você não chora mais, você nem ora mais, você não se preocupa mais em agradar a Deus, o primeiro amor já está acabando. Sabe quando o casamento, você chega em casa e a mulher fez aquela janta bonitinha, legal, e você senta na mesa e ela fala assim, e aí? E você fala, nossa, que tranqueira essa aí. Pronto, acabou, irmãos. Ela nunca mais vai fazer nada. Fiz as coisas para o cavalo, e o cavalo chegou aqui e falou, o que é essa porcaria aí? Não vou fazer mais nada. Aí faz arroz, feijão, batatinha e bife sempre. Ô bem, você não vai mudar? Mudar para quê? Se você não elogia, é assim, mesma coisa, irmãos. O primeiro amor com Cristo é quando você não está mais satisfeito. Ele faz grandes coisas na igreja. Ah, tá, é verdade. Uns tempos atrás eu passei por isso. Então, irmão, o primeiro amor já foi para o beleléu. O primeiro amor é o que aconteceu aqui hoje. As pessoas vieram para frente chorando. Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. E não pode parar, tem que continuar. Segunda coisa, segunda igreja. Tiveram fidelidade em meio ao sofrimento, a perseguição. Apocalipse 2, versículo 10. Jesus disse assim, sereis odiado por todas as gentes, por causa do meu nome. A igreja das últimas horas não pode ser perseguida, não pode sofrer pelo amor de Jesus. Se sofrer, irmãos, cai fora, anula. Mas a igreja que permanece, o cristão que é fiel em meio às perseguições e o sofrimento, ele possui uma característica autêntica. Um crente esmirniano. O que significa isso aí, pastor? Um crente que não para de maneira alguma. Um crente que não quer nem saber das dificuldades, ele quer andar. Olha para quem está perto de você e fala assim, você é essa coisa aí? Não dá para repetir, eu vou repetir de novo. Esmirniano. Fala assim, esmirniano. Quem mora em Sorocaba sabe falar isso aqui direitinho, né? Quem mora em Piracicaba, quem mora do Viterbo lá também sabe falar assim. Esmirniano. É um crente que não quer nem saber. Ele é submisso. Ele não é fechado para o evangelho. O negócio dele é ir para frente. Em meio às dificuldades, no meio do sofrimento e da perseguição, você continua firme. Terceira coisa. A igreja de Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 16. Diz o seguinte. Que esta igreja, ela tinha compromisso com o pecado. Jesus disse assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas. Então Jesus vai dizer naquele dia, apartai-vos de mim, não vos conheceis, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Os cristãos da igreja de Pérgamo defendiam a doutrina de Balaão, profetizavam em nome do Senhor e andavam com uma vida compromissada com o pecado. Triste fim foi a vida desses crentes. Crente pergaminiano. Crente pergaminiano. Crente que concorda com o pecado. Crente que anda de uma maneira e vive de outra. Crente que fala de Jesus, dentro tem um turbilhão de pecado. Crente que fala do amor de Deus e tem uma vida desregrada. Crente que fala de Jesus e entra na internet de madrugada para ver sexo, ou então contemplar na internet podridão sexual, ou então passa em frente a uma banca de jornal, fala de Jesus no metrô, sai do metrô, passa na banca de jornal e contempla o corpo da fulana na Playboy. Crente que tem uma vida progressa ao pecado, mas anda com o Senhor, está batendo ali, crendo, tal. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Poderão ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quarta igreja.
Apocalipse 2, versículo 22 ou 24. Essa igreja era envolvida com heresia. Jesus afirmou o seguinte: vocês toleram Jezabel, tolera as heresias dentro da igreja. O cristão envolvido com heresia tem a característica de um crente tiatirense, um crente que gosta de viver sendo mandado, dominado por heresias e por Jezabel. Jezabel não é aquela mulher que vem com batomzão vermelho bonito. Jezabel não é isso. Unha bonita, cabelo bonito, boca bonita, uns pendentes, né? Pingentes, sei lá como é que chama. Uns brincos, uma roupa bonita. Isso não é Jezabel, irmãos. Jezabel é aquela mulher que domina o marido. Você que é noivo e vai casar, Jezabel é aquela mulher que ela chora e muda a opinião do marido. É aquela mulher que controla. É aquela mulher que não deixa ele fazer o que ele quer. Ele não pode ser o homem da casa. O homem da casa é ela. É aquela mulher que quando ganha o dinheiro é dela, não é dele e nem é dos dois. Jezabel é isso. E esta igreja aqui tinha uma Jezabel que controlava a vida do pastor da igreja, que virava a cabeça do pastor para onde ela queria. E Deus abomina isso. E se você está fazendo isso com o seu marido, trata de consertar a sua vida, porque senão você vai para o inferno. Jezabel, ele é o cabeça. Se ele fizer alguma coisa errada, entre em acordo com ele. É diferente do que mandar nele. Eu já vi mulher, irmãos, que falavam: cala a boca, agora falo eu, fica quieto. E ele, o pastor dessa igreja era dominado por Jezabel, uma mulher que dominava e implantava heresia na igreja, e o povo admitia. Sexta, não é quinta. Tem aparência que tem vida, porém está morta. Apocalipse 3, versículo 1. Paulo descreve o seguinte: que nos últimos dias haveria pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Hoje em dia nós vivemos em um mundo de aparência. Todas as pessoas se dizem cristãs. Cristãs é moda. Eu sou cristão, eu tenho moda, sou na moda. Porém, alguns cristãos de Sardes, da igreja de Sardes, tinha nome que estava vivo, mas eram mortos. A característica desse cristão é crente sárdico. É aquele crente que fala assim: eu sou crente, eu sou crentão, vivo uma vida de crente, e é uma podridão. Pensa que está vivo porque levanta a mão, porque canta, porque traz o dízimo, porque traz a oferta, porque aconselha, mas dentro dele é um sepulcro caiado. Por fora, bela viola, meu pai dizia, e por dentro, pão bolorento. Por fora, uma pintura bonita, uma aparência audaz, uma aparência linda. Tem hora que eu me olho no espelho e falo: oh meu Deus, tem misericórdia. Mas por dentro, podre. Assim vivia esta igreja. Por fora parecia um monumento, por dentro um túmulo. Tinha aparência de que estava vivo, mas estava morto. Quantos crentes hoje têm aparência de cristãos? E quando você vai ver, irmãos, deve para todo mundo, fala palavrão, bebe, fuma, quando ninguém está vendo. Hoje eu peguei um crente, conforme eu fiz a curva com o carro, ele, olha o cigarro, quase que eu parei, foi conversando com ele só para queimar a mão.
Aí a Ana falou assim, vai parar? Disse, vai parar nada, ele com Deus. Na verdade, ele com Deus, segurando o cigarro assim, bem escondidinho, e a fumacinha saindo. Irmãos, são gente que pensa que está vivo, mas está morto, irmãos. Faz as coisas tudo escondida, está morto. Viver uma vida assim é melhor pedir para Jesus, ou transformar, ou pedir perdão, ou se arrepender e ir logo para o céu, irmão, porque viver uma vida dessa é inferno na hora. Só tem aparência. Mas se uma igreja também, em Apocalipse 3, versículo 10 e 11, que em meio à apostasia e sofrimento espiritual, havia um remanescente fiel, que perseverava servindo ao Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ele não pede mais, posso desligar, pastor? Eles eram fiéis, mesmo com todas as lutas, perseverou até o fim. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ganhará a coroa da vida. Quando o anjo, o Senhor der o brado lá, e o anjo der o grito de vitória, e tocar a trombeta, os salvos subirão, amém ou não? Amém. Vão passar para o tribunal de Cristo, vai chegar lá, vai ganhar coroas, porque foram fiéis até o fim. Pastor, é tão difícil ficar fiel até o fim. Irmãos, ninguém pede para você se colocar dentro de uma redoma. Mas a fidelidade também depende muito de nós. Se aparecer o pecado, sai fora. Chama crente fidelino, crente fiel, crente que fica até o fim, não importa as lutas. É um crente que vai permanecer e vai ganhar a coroa da vida. E por último, era uma igreja muito rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Apocalipse 3, verso 17 e 18. É o quadro de muitas igrejas hoje, belíssimas construções, catedrais, porém mornas, indiferentes com as coisas espirituais. São igrejas ricas e orgulhosas. Entretanto, Jesus disse que esse tipo de cristão são pobres, coitados, precisam adquirir riquezas espirituais e duradouras para que eles possam entrar no céu. Paulo disse assim: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente vos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriquecem em todas as boas obras, repartam em boa mente e sejam comunicáveis, que estourem para si, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Se você tem, irmãos, riqueza, parabéns. Pastor, o rico não entra no céu? Entra. A Bíblia diz: ser fiel e comereis o bem dessa terra. Sabe qual é o bem dessa terra? É você ser próspero. É sim. Então vou fazer a campanha de sexta-feira da prosperidade, para eu cantar, para eu ter um CD, para eu comprar uma casa, para eu mudar para Mauá, para eu ter um carro bom, para eu fazer umas coisas boas com o meu negócio e tal. Eu vou fazer a campanha de 7 dias. Aí vai lá, faz, não acontece nada. Lógico, irmãos, não é fiel, não é obediente, não vive uma vida reta, não cumpre seus compromissos. Volta e meia tem alguém mandando aquela cartinha, desgraça aquilo, né, velho? A cartinha urgente. Aí você abre e fala: nossa, acho que eu ganhei alguma coisa. Urgente, seu nome está no SPC. Você tem até tal dia para quitar essa conta. Aí você vai lá, R$30, R$40. Eu nunca recebi, irmãos, verdade, diante de Deus, dessa palavra, eu nunca recebi uma carta dessa. Porque Deus não pode me cobrar de nada disso. Nem comigo particular, nem com a igreja.
Às vezes eu passo perrenga para pagar as contas da igreja, mas a gente paga para não dever nada para ninguém. O rico não vai entrar no reino dos céus quando ele coloca a sua riqueza à frente de Jesus. Mas se ele colocar a sua riqueza atrás de Jesus, você pode ficar sossegado, que nós vamos encontrar muitos ricos lá em cima. Um deles é você. É você. Aleluia! Ricos materialmente, mas abundante espiritualmente. Ricos materialmente e abundante espiritualmente. Aí você vai ver a diferença de ter, mas ser. Ter para não passar necessidade e ser fiel, irmãos. Isso é a coisa mais linda, porque Jesus disse assim: dar é melhor do que receber. Então, se você tem e pode ajudar, ajude. Você vai ser próspero 100 vezes mais aquilo que você fizer para o seu irmão. Na realidade, eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: quando, porém, o Filho do Homem vier porventura, ele vai achar o que na terra? Vai achar fé? Ele vai achar uma igreja que concorda com o pecado? Uma igreja que perdeu o primeiro amor? Uma igreja que tem envolvimento com heresias? O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tudo que vai contra a palavra é heresia. Não esquece disso. Se alguém te der alguma coisinha para você, olha, Deus está aqui nesse negócio, Deus está aqui, você joga fora no lixo, porque Deus tem que estar aqui. Não é na coisinha, tá? Não é na bala, não é no copo, não é na flor, não é na toalha, não é em nada disso. Isso chama-se heresia. E tem muitas igrejas que estão pregando heresias, e as pessoas estão indo e estão enchendo as igrejas, mas eles não sabem que aquilo vai ajudá-los a não conhecer o verdadeiro Deus, e quem sabe um dia não morar no céu. Então tome cuidado. Não concorde com Jezabel. Não concorde com pessoas manipuladoras na tua célula, com pessoas que querem, não, vamos fazer isso, não é melhor fazer, não. O líder de célula é que tem que tomar a direção. O líder de célula é que tem que ter a direção de Deus. Então é isso, irmãos. Essa foi a palavra do Senhor para você nesta noite. E vamos nos encaixar em que igreja? Naquela que, tendo muita luta, mas permanece fiel. Amém?